Tem uma pergunta agora do André Paiva, para o Clóvis. Boa tarde, Clóvis. Pode falar sobre a transcomunicação no tempo? A transcomunicação do tempo é um capítulo, é a parte que surpreendeu os pesquisadores. Essa possibilidade veio a lume de maneira pública com um fato que ocorreu na Inglaterra. Um pesquisador chamado Ken Webster, professor de economia da cidade de Chester, que teve inicialmente a sua casa afetada por um poltergeist. Depois, o seu computador foi interferido por comunicações anômalas, que ele não sabia a origem. Ele tentou descobrir se era alguma transmissão pirata em torno de sua casa, não era. E esse computador escrevia sozinho. E o computador, na mensagem que ele recebia, as mensagens não tinham espaço, as palavras eram todas agarradas, mas dava para ele fazer a separação com o lápis e identificar o conteúdo. Tratava-se de alguém inconformado com a presença dele naquela casa. Depois de apuradas as experiências, ele foi desconfiando até da namorada, que ela podia estar fazendo aquilo, escondida dele, e para tentar perturbá-lo de alguma forma, deixar ele curioso. Mas aí ele desconfiou que não era a namorada, ele descobriu, a desconfiança dele foi embora, ele desconfiou que ele estava errado, porque a namorada começou até a ficar muito chateada com a insistência da desconfiança dele. Ele aí consultou especialistas para ver se tinha alguma interferência desconhecida no computador. E quando ele, através do poltergeist, pôde admitir que poderia ser interferência paranormal no computador dele, ele se comunicou com o pessoal da Society Psychorization, que é uma sociedade chamada SPR, em Londres, bastante famosa por ter pesquisado fenômenos paranormais desde o início do século passado, é secular essa instituição. E eles foram lá na casa e sugeriram a ele que ele colocasse um pó no piso da casa, um talco, botasse cadeado em todas as janelas e trocasse o miolo da fechadura de entrada. E assim ele fez, porque eles disseram, se alguém tem a sua chave e na sua ausência, enquanto você dá aula, vem e faz uma brincadeira no seu computador, ele vai deixar os pés marcados do pó. Não era muito pó, mas era o suficiente para que, com um aparelhozinho de ampliação, o pessoal da SPR descobrisse que tinha pegadas. Dava para ver com muita segurança, usando uma substância chamada luminol, que marca pegada, mesmo se você não tenha deixado o pó. Isso aí ia deixar mais visível. Ele fez isso, e quando ele chegou, tinha uma mensagem bem desaforada, e o texto dizia, com mais de 15 linhas, essa casa é minha, você invadiu sem minha permissão, está fazendo reforma, apanha as suas coisas e vai embora daqui. E o pessoal da SPR viu que não tinha nenhuma pegada, nenhum cadeado foi violado, ninguém entrou com a chave nova pelo novo miolo da porta. Depois de apuradas vezes, ele admitiu que poderia ser um fenômeno paranormal. Uma inteligência oculta estava dialogando com ele. Com o passar do tempo, ele trocou mensagens, e o curioso é que ele chegou a perguntar, mas quem é você? Porque aquele comunicante não assinava. E quando ele assinou com um pseudônimo. Assinou com o pseudônimo de Lucas, Lucas com K. E ao assinar Lucas com K, ele disse, quem é você, Lucas? Lucas disse, eu lhe devolvo a pergunta. Quem você pensa que eu sou? Aí quem tornou perguntá-lo. Eu também lhe devolvo a pergunta. Quem você pensa que eu sou? Perguntou quem? No chalé, a Lucas na tela. Digitando na tela do computador. Aí a resposta veio de lá. Já consultei aqui meus amigos, inclusive da corte, o quem estranhou o nome corte, e disse... Todo
todos nós estamos convictos que você é um espírito que está assombrando a minha casa. O suposto desencarnado de lá achava que o Ken era o espírito. E o Ken disse, curioso, a nossa conclusão aqui é de que o espírito é você. Poxa. E você que está assombrando a minha casa, inclusive fazendo poltergeist. E ele perguntou o que significava aquela palavra. E começou um jogo, para um desconfiando do outro. Ele disse, então você quer dizer em que ano você vive aí? Ele deu a data. Era nos anos 80, 1983. Olha só. E o outro estava em 1456. Pense aí, 400 anos de diferença no tempo. Aí o Lucas de lá disse, você quer que eu acredite que você é o homem do futuro? E ele disse, você quer que eu acredite que você é o homem do passado? Aí eles fizeram, durante meses, várias pegadinhas um com o outro. E tinha perguntas incríveis. A rainha da Inglaterra estava doente lá na época. Ele disse, se você está no futuro, me diga quem é a próxima rainha. Ele ia lá na biblioteca e procurava saber, em 1400, meados do século, né, 460, por ali, 56, achou quem era a rainha substituta. Aí dizia, chegava lá, a rainha morre e trocava. Ele ia numa igreja antiga para ver se tinha uma coisa que foi feita uma reforma, uma frase que não existia mais. O quem ia lá na biblioteca de Chester, olhava os arquivos, respondia no computador, e aí eles chegaram à conclusão que os dois eram vivos. Os dois não estavam mortos. E estavam se comunicando com um tempo de 4 séculos diferentes um do outro. Eles chegaram a trocar receitas de culinária entre a mulher do Lucas e a namorada do Ken. E o Ken ia pesquisar os conteúdos alimentares e era realmente do século XV. E o Ken, do século XVI, aliás, e o Ken pegava as comidas de lá e, além de descobrir que era do século XV, descobria que as receitas de alimentação eram aquelas. E os alimentos de hoje ele não conheciam lá, não sabia o que era. Tinha muita coisa que não sabia. E eles começaram a trocar ideias sobre o cotidiano, e até que o dono do chalé disse que o piso dele, quem já tinha comprado o chalé, já tinha uma reforma em cima. 40 centímetros foi feito de aterro, porque teve uma enchente, e quando ele cavou, ele disse que o piso original era de outra natureza, com outra pedra. Quando quem cava embaixo, dos 40 centímetros de aterro, tinha outro ladrilho, conforme ele anunciava lá. Então, eles não tiveram dúvida que os dois estavam falando com o outro com 400 anos de diferença no tempo. E tem diálogos, isso é incrível, ele diz assim, eu tenho que parar porque as minhas galinhas estão cocorejando muito alto, deve ser alguma raposa que querem comê-las. Ele saía do computador, corria lá, espantava a raposa e voltava. Ele morava no campo, né? Naquele chalé ali, era imagina, no século XV, como deveria ser a Inglaterra, completamente agrária. E os diálogos demoraram por mais de 3 anos. Vocês imaginem que coisa incrível. Mais de 400 textos. E a maneira de escrever era o inglês arcaico. O Ken pegou aqueles textos e fez contato com um pesquisador da Universidade de Chester, chamado Peter Trinder. Esse homem era especialista em inglês antigo, especialista especificamente em inglês arcaico. Quando ele pegou aqueles textos para ler, ele ficou tão impactado que ele se impressionou mais com a maneira de escrever do século XVI do que com o próprio fato paranormal. Ele dizia, ninguém escreveria desse jeito o inglês tão arcaico se não estivesse vivido nessa época. E ficou maravilhado com textos que tinham mais de 400 palavras. Imagine vocês, que fenômeno belíssimo. Mas a história, ela é tão impressionante que o Lucas, o Eyman, na verdade, era um pseudônimo. Na verdade, se tratava ali de um outro ser. Quando o Lucas deu o pseudônimo, foi para saber realmente quem era o Ken. E depois que eles tiveram confiança um no outro, ele revelou o verdadeiro nome dele, a verdadeira identidade dele. E o Ken foi descobrir que ele era um brasão da corte da Inglaterra,
que morava naquele chalé, era um homem famoso e tinha dados bibliográficos dele na cidade, como proprietário daquele chalé. Era na região de Dondreston. E o Ken descobre ações incríveis dele durante sua vida, e os dois ficam amigos, e até que um dia, depois de 3 anos, o Ken dizia que já terminava as aulas e tinha ansiedade de chegar em casa para digitar com um amigo do passado. E ele de lá, esperando o Ken chegar. Ele chamava o computador de caixa de luz, porque ele disse que essa caixa de luz aparecia no quarto dele lá, 400 anos depois. Ele viu o Ken digitando, botando o dedo nas letras, ele também passou a botar os dedos nas mesmas letras, e os dois trocaram essas informações incríveis. Olha, gente, é uma história, uma saga. Até que o autor lá, de 400 anos atrás, deixa de se comunicar. O Ken fica 1 semana, 2, 3, 1 mês sem contato. Imagine que incrível. E depois aparece alguém que o Ken não conhecia, Ken Webster não conhecia, e manda uma mensagem. Ele diz assim: eu sou um enviado da corte e vim aqui em companhia de um padre que veio investigar se esse fenômeno existia, porque o suposto Lucas, né, que não era Lucas, era o pseudônimo do brasileiro da corte, ele está preso no calabouço. Por ser considerado endemoniado, porque ele acertou muita coisa no futuro. Tudo que ele dizia acontecia, porque o Ken ia buscar as informações lá na biblioteca, e quando perguntaram a ele como é que ele sabia de tudo isso, ele disse que falava com o homem do futuro, de uma caixa de luz no quarto. E o padre foi em companhia com uma pessoa da corte de confiança da corte inglesa e viu a caixa de luz. E aí se constatou que o Ken existia. E o Ken dialoga com essa pessoa e diz: mas ele está preso por feitiçaria, por ser endemoniado? Disse: ele está preso porque se supôs que ele era uma pessoa possuída pelo demônio, para acertar todas essas coisas que ninguém fala com ninguém do futuro. Ora, no século XIX, quando você fazia alguma coisa muito estranha, era o demônio que lhe possuía. Imagina no século XVI, 400 anos atrás do nosso tempo. E depois que esses homens conversam, chamam um terapeuta, um curador lá, era um médico da época que vem dar um diálogo com o Ken, e o Ken conversa com esse terapeuta, vê que ele realmente é um médico do passado, um médico antigo, e o Ken troca experiências com ele, fala coisas daqui do futuro, informa coisas a ele, ele volta de lá maravilhado do computador, e aí soltam o homem a ser enforcado. Esse amigo ia ser enforcado. Pense aí, que coisa impressionante. E aí o Ken recebe a notícia de que ele vai ser liberado. E quando ele volta para a mensagem, diz: Ken, passei muito sofrimento na masmorra. E por pouco eu não morri na forca. Mas você me disse que estava em 1984, 86, 87, 85, quando nós nos comunicamos. Mas você assinou umas mensagens para a corte de 2094. Você está em que tempo? Ele disse: eu nunca lhe mandei mensagem de 2094. Ele disse: como assim? Foram suas mensagens que me tiraram da masmorra? As suas mensagens foram mais importantes que o diálogo com o padre, com o representante da corte e com o médico. Aí, você tem como me dizer algumas coisas dessa mensagem? Ele foi resumindo o que a mensagem de 94 dizia. 2094, imagina na frente, hein? E aí o Ken descobre que existia um terceiro ser que estava no futuro dos dois e que sabia de tudo que acontecia com os dois desde o início. Aí o Ken fica impressionado. Mas logo, logo ele deduz. Se eu
sou alguém que posso estar no futuro de alguém que está no passado, eu também posso ser alguém que esteja no passado de outra pessoa que esteja no futuro. É verdade. A história é muito interessante. Aí ele escreve um livro chamado Vertical Plane. Quando eu estive com ele, ele estava eu conheci quem? No primeiro Congresso Mundial de Transcomunicação, com essa história fascinante. A palestra dele toda foi sobre essa história. Fantástica e incrível. E o que é impressionante é que o Ken era um homem altamente acessível. E nós chegamos até ele, conversamos, discutimos, e eu fui encontrá-lo para trazer o livro dele para o idioma português, porque eu achei o livro interessante. Peguei aquele livro grosso em inglês, denso, era um livro robusto, e o título era Vertical Plane. Isso estava no ano de 1992. Eu era muito novo ainda, mas eu disse, Ken, esse livro vai ser traduzido, com certeza a minha editora vai se entusiasmar com o seu livro. Porém, nós não poderíamos mudar o título. Ele disse, mas mudar por quê? Eu disse, porque você é um professor de economia. E o Brasil acabou de mudar a política. Nós estávamos no plano real, a gente saiu do Cruzeiro Novo, entrou no plano Funaro depois, né? Aí veio Fernando Henrique Cardoso e implantou o plano real. Se eu chegar com o seu livro, Plano Vertical, com um professor de economia da Universidade de Chester, ninguém vai achar que esse livro é um livro sobre paranormalidade, sobre mediunidade, ou comunicação com o espírito. Ele disse, não, Cláudio Nunes, não posso mudar esse título de jeito nenhum, porque eu não tenho certeza se este homem era um morto. Ele podia estar no mundo paralelo. Sim, ele disse, mas como? Você não acredita que ele era um morto? Ele disse, no começo eu pensei, como ele também pensou que o morto era eu. Olha aí. Mas depois de demoradas reflexões e análises de muitos estudiosos, nós chegamos a um consenso. E ele passa um capítulo do livro dele explicando o plano vertical. Ele explica o seguinte: nós temos a ideia aqui que o tempo é linear e horizontal. Mas isso é um conceito. Nunca foi provado que o plano é linear e horizontal. Isso é só da nossa imaginação. Aí ele questiona, e se o tempo for vertical e não horizontal? E se ele for aspiral, uma espiral crescente, ao invés dele ser linear, ele é aspiral e vertical, ao invés de ser linear e horizontal? Por algumas circunstâncias, na verticalidade do tempo, quem está numa onda acima, na verticalidade e na aspiral, pode se conectar numa mesma frequência com a distância dos anos da verticalização de uma espiral para outra. E ele questionou, ele disse, Clóvis, talvez tenha tido fenômeno dessa natureza que ninguém soube explicar. Então, se você faz questão de mas isso não tira a paranormalidade do livro. O livro continua, vai ser encarado como um livro de economia. Ele disse, então eu aceito se você botar uma interrogação no final. Aí eu traduzi o livro com um título assim, Os Espíritos se Comunicam-se por Computadores? E botei interrogação bem grande, como ele exigiu. O livro foi traduzido pela editora Edicel, esgotou rapidamente umas 2 ou 3 edições, e acabou que depois da 3ª edição a gente não conseguiu mais fazer a 4ª. Mas muita gente tem esse livro no Brasil. É de autoria do Ken Webster, da editora Edicel, como eu falei há pouco. Só para relembrar, para a pessoa gravar e buscar, quem ainda acha alguma livraria de sebo, algum leitor que esteja conectado na nossa live, pode ter em casa e nem saber quando não lê o livro. Pois bem, o que acontece é que essa história não acaba aqui. O Ken, se comunicando com esse espírito, supostamente espírito, e ele acaba de crer que não era mais espírito depois que ele sai da masmorra, porque ele não tinha desconfiança. Muita gente do movimento espírita que entrou com diálogo comigo dizia, Clóvis, mas não poderia ser um espírito apegado lá, 400 anos do tempo, apegado ao lugar? Eu disse, até poderia, mas a evidência do diálogo muda essa história.
Porque os outros que vieram da corte viram lá o computador. O padre, o médico, o representante. E não era um espírito só. Eram espíritos que não se conheciam. Ele não conhecia esse representante da corte. Então tinha que ter um grupo de mortos relacionados lá na Inglaterra, ou que fingissem para poder agradar ele. E quem seria esse que estaria lá em 2194, lá na frente, no futuro? Quem seria esse outro personagem que sabia de tudo dos dois? E o inglês era diferente, era um inglês diferente do inglês de hoje. Assim como o inglês de 400 anos atrás era arcaico, o inglês do Ken, do século XX, era diferente daquele do século XXII, que já estava 100 anos acima, né, do nosso tempo. E a maneira de tratar era bastante incrível, como aquela pessoa do futuro tratava dos dois, e como a terceira pessoa conseguiu fazer com que ele saísse. Mas o personagem de lá do passado dizia o Ken: eu aqui na aldeia, na região de Dondleston, não só em Chester, onde eu moro, mas em Dondleston, que era o vilarejo inteiro, já sou considerado um homem louco. Eu sou discriminado. Eu sofro chacota dos vizinhos e muitos amigos pararam de conversar comigo porque acham que eu fiquei com delírio mental e estraguei minha mente por causa da sua comunicação comigo, que eu não tenho mais cura. E o pior, Ken, é que eu quero me mudar daqui. Eu não tenho ambiente para viver com tranquilidade nem paz, porque as pessoas me tratam, já estão me tratando com indiferença e com sarcasmo, com muita constância. Mas eu tomei uma decisão. Eu vou escrever um livro contando a nossa história. E me referindo, eu dedico esse livro a você, a Ken Webster, o Homem do Futuro. Porque um dia alguém vai descobrir essa história, nem que seja no futuro. E descubra que nós dois existimos. Tanto é que o Ken, no final do livro, ele diz assim: meu livro já está em várias línguas. Eu espero que, se algum leitor nesse planeta achar um livro antigo, contando uma história difícil de entender, de alguém que se comunicava com o homem do futuro, por favor, me mande a cópia desse livro urgentemente, porque ele foi escrito para que eu encontrasse. O Ken ainda espera encontrar o livro, porque o companheiro dele lá escreveu no passado. Olha, gente, é tão espetacular a história que quando ele volta, o Ken volta um dia do trabalho e ele encontra a casa dele escrita de carvão na parede, com letras garrafais, letras grandes, assim, de 5, 7 centímetros. Tem mensagem debaixo do carro, quando ele dá ré no carro para sair da garagem, tem um texto no chão, escrito em carvão. Aí o Ken disse: por que você está escrevendo minha casa toda? Com carvão, está riscando paredes. E as letras eram feitas de uma maneira invisível, você não via a mão que a escrevia. E o Ken fotografou tudo isso, ele põe isso no livro dele, essas imagens fotografadas. E ele diz assim: mas eu escrevo de carvão porque é assim que se escreve. O Ken disse: olha, aqui nós não escrevemos mais de carvão nem nas paredes dos outros, é um mau hábito fazer isso. Ele disse: você escreve como? Ele disse: em papel sulfite. Aí ele pergunta: o que é esse papel sulfite? Aí o Ken vai dar uma aula sobre celulose, como é que nós descobrimos o papel. E a coisa espetacular é o Ken explicando a caneta esferográfica. Como é que funciona a caneta esferográfica para escrever? Aí o homem do passado diz assim: você poderia colocar em cima da tela do seu computador uma folha de sulfite e essa tal de caneta? Aí o Ken disse: colocou, mostrou com a mão como é que segurava a caneta, como é que escrevia no papel. Para a surpresa do Ken, aparece uma mensagem como se fosse escrita direta, grafada em inglês arcaico, escrita à moda do tempo, e a assinatura embaixo do amigo dele do passado. Ou seja, ele não só digitou no computador, como escreveu na parede da casa, no solo da casa, no piso, e escreveu numa folha de papel sulfite, que aqui a gente chama de papel ofício.
com caneta esferográfica do nosso tempo. Que coisa incrível, né? E a caneta sozinha escrevendo em cima do computador. E o que é incrível, é possível que não seja um espírito. É possível que seja uma comunicação no tempo de fato. Com essa comunicação interessante, né? Que é a transcomunicação do tempo. Foi o primeiro fato relevante. Mas hoje, se os amigos que estão nos escutando entrar num documentário que já está na Discovery, com o título Viagens no Tempo, vai encontrar relatos incríveis de fenômenos similares. É um caso de um filme feito há 70 anos atrás, no tempo do Charlie Chaplin, quando o cinema começou a sair do mudo para as primeiras falas dialogadas. Preto e branco, aparece uma cena incrível de um personagem que não estava ali, não era um ator conhecido, e ele passa com o celular no ouvido no meio da turma. Depois que para a imagem, no passado se pensava que ele estava segurando a orelha. Mas depois que descobriram o celular, descobriram que existe o telefone portátil, hoje vê-se claramente que era um celular. Numa época que não existia. Há uma outra mensagem de um homem que está na estação de trem com óculos Ray-Ban e com roupa de malha, muitos anos antes de descobrir a malha e de ter existido o óculos Ray-Ban. Já existe evidência dessas comunicações no tempo. Eu, fazendo um seminário no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, uns 6 anos, acho que mais, uns 9 anos atrás, lá no Centro Espírita Francisco Peixoto Lins, em Niterói, se aproximou de mim uma senhora, não tanto senhora, mas de uns 30 e poucos anos, e que me contou uma história incrível da vida dela. Ela conta que passou uma dificuldade com a família muito grande, que ela ficou como mentirosa na família por um período, porque a mãe foi narrar um acidente que aconteceu com o primo, que estava dentro de uma van, e um ônibus vem e bate do lado dessa van, o primo é jogado pelo lado de fora de um vidro aberto da lateral, estava no meio da van. Na verdade, não era nem uma van, era um micro-ônibus. E ela interfere no meio do caso e diz assim: mamãe, eu estava lá dentro do ônibus, desse ônibus pequeno, e eu me lembro que meu primo foi jogado pela janela. Eu disse, a senhora estava muito aflita, e contou como se ela tivesse participado. Ela tinha 7 anos quando ela narrou isso na família. Todos olharam para ela assustados, porque ela ainda não havia nascido quando o acidente ocorreu. Eles, preocupados, chamaram ela, botaram ela no colo e disseram: por que você mentiu com aquela história se você não existia aqui? Ela disse: mas eu me lembro desse acidente. E o pai ficou impressionado, a mãe ficou impressionada, e ela garantiu isso até os 16, 17 anos. Quando a coisa estava tão ruim, ficava insustentável, um dia ela chamou o primo para conversar. E o primo ficou assustado, não quis tratar do assunto, porque o primo se lembrava de que ela apareceu a ele dentro do ônibus antes do acidente acontecer e que eles trocaram ideia. Trocaram uma conversa. E ela um dia pegou um álbum de família e disse: minha mãe, aqui o dia, a senhora estava vestida com esse vestido no dia do acidente. Esse relógio que a senhora está aqui na foto era o que a senhora estava usando no dia do acidente do meu primo. E eu me lembro da ambulância que veio, que foi do corpo de bombeiro que deu socorro a ele. Estou em detalhes do acidente. E até hoje a família tinha uma impressão ruim dela, achava que isso era loucura, alguma coisa, não via alguém contar, outros não queriam trocar no assunto, mas isso incomodou ela profundamente. Ela vivia com essa intriga sem saber o que aconteceu. Poderia ser uma viagem no tempo. Isso responderia claramente o fenômeno. E pode ser também um outro ficcionista, um escritor em São Paulo. Eu até liguei, não consegui falar com ele, mas falei com a secretária dele. Escreveu um livro chamado Fax para o Futuro, em idioma português. É um secretário de saneamento de São Paulo, arquiteto, e ele escreve isso nos anos 90 e descreve como seria o mundo no século XXI, lá para 2027.
Ele disse que vão descobrir a vacina da AIDS, falava que o Brasil ia privatizar os Correios, que todo mundo ia ter um cartão magnético que ia ter sua identidade, que os bancos, naquela época que ele recebeu aquilo, não tinha os telefones inteligentes, ele disse que ia acontecer os telefones inteligentes, não tinha nem celular. Fax para o futuro. E ele recebe essa mensagem de um camarada que vai pesquisar uma tese dele, num fax da madrugada, que está morando na Alemanha, no ano 2032, e procura saber dele em São Paulo, achando que ele ainda estava vivo, ele estava, que ele poderia estar bem velho, já com 70 e poucos anos, recebe o fax desse rapaz de meia-noite, vão até quase 5 horas da manhã, porque quando um descobre que está no futuro e o outro no passado. A secretária disse, ele não quer falar com o senhor, mas manda ele avisar que o livro dele é de ficção. Será que foi ficção mesmo? Ou se foi, será que ele não foi inspirado a denunciar uma coisa que iria acontecer na frente? Júlio Verne falava de viagens submarinas. Quantos escritores do passado escreveram pensando que foi ficção e foi realidade, né? Coisas incríveis do passado que hoje são realidades e que na cabeça de quem escreveu era mera ficção. Os profetas, também os paranormais, eram tidos como loucos e atormentados. Também nas comunicações de transcomunicação do grupo de Luxemburgo, do casal Julius e Meg Hartwig-Bach, o espírito de uma física desencarnada chamada Suegen Zalter, que se comunicou muitas vezes com eles, trazendo mensagens incríveis, dizia que tinha um planeta paralelo no sistema solar, que não era visto na nossa dimensão física, porque ele estava em outro universo paralelo chamado Marduk. E esse Marduk, Zé, é uma coisa interessante, porque esse nome Marduk é citado pelos sumérios. Os sumerianos, Marduk, é verdade. Os sumerianos são do Marduk. Os antigos astronautas. E aí os espíritos dizem que nesse planeta Marduk, uma quantidade de espíritos que desencarnam aqui são levados para se recuperar lá, passa um tempo, depois volta para reencarnar na Terra. É como se fosse uma estação espiritual de socorro a esses espíritos. Essa história vem na TCI, o mundo paralelo. Olha que coisa interessante. Me recordo que na minha live sobre André Luiz, eu relatei uma notícia que Newton Boechat me dizia que André Luiz queria escrever 50 livros pelo Chico, e ia dizer muita coisa que não poderia ser entendida no tempo. Ele parou lá em 16, porque estava tendo muita incompreensão, achando que ele era pseudo-sábio e que nosso lar era ficção. Então, ele, por ordem dos espíritos maiores, parou no 16º livro. Será que esses relatos de TCI já não está trazendo aquilo que André Luiz não podia dizer? Como a comunicação no tempo, nos mundos paralelos? Ou coisas que a gente só vai saber no futuro? Olha, você lembra de um seriado que existia na TV, na época de preto e branco, nós éramos garotos, que era, deixa eu me lembrar o nome do... Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Isso. Ele viajava no tempo e caía. Tony Tucker, né? Tony e Tucker, o nome dos... Tony Tucker, você assistiu mais do que eu, porque você lembra muito. Eu ouvi dizer. Então, eu me lembro disso, eu devia ter 8, 9 anos. Eu tinha nascido ainda, mas eu fui lá mesmo. Mas é uma história incrível. Então, será que a ficção não prevê a realidade do futuro, né? Às vezes, quem escreve essas ficções são verdadeiras inspirações. Então, esse capítulo é um capítulo bastante intrigante na TCI. Eu espero que apareçam mais relatos maravilhosos. O doutor Senkowski me disse que já tinha tido uns 2 ou 3 casos na Alemanha de comunicações do futuro, né? Assim como aqui na Terra nós podemos prever o futuro, e os profetas são testemunhas disso, né? É muito possível que lá no além essa comunicação com o futuro seja realmente possível. Olha, porque o tempo é relativo, segundo Einstein. Fiquei encantado, meu Deus, olha, tá vendo você? Por isso eu digo assim, ó, escutar o professor Cláudio Nunes é uma coisa inenarrável, é um prazer enorme.
né, esse magnetismo maravilhoso. Olha, isso aí, as pessoas que têm a cabeça aberta, eu tenho a cabeça completamente aberta, né? É lógico que eu prezo muito pela lógica, mas isso aí faz realmente todo sentido para mim. Eu creio muito que há muitos espíritos aqui encarnados, não só de outros mundos, né? E esse ano foi o ano aqui onde o projeto Identidade Eterna, a espiritualidade sempre me jogando as questões do Livro dos Espíritos ali, das transmigrações nos mundos, né? E, enfim, foi o ano todo assim com essa questão na minha cabeça ali. E olha, só tenho a agradecer ali essa explanação maravilhosa, né, meninas? Hein? Sim, com Meu certeza. Deus, olha só. Não é? Isso, né? Muito maravilhoso.